Agora todo mundo me escuta? Sim? Então, bem-vindas, bem-vindos a todos a mais esse evento, mais esse seminário internacional do Instituto Miroslav Milovic. É com muito prazer que eu vou ser a mediadora dessa mesa aqui, dessa mesa de abertura, com 3 convidados muito especiais. Eu pensei, na verdade, em apresentando cada uma das pessoas à medida que elas vão falando, porque daí a gente fica com a memória fresca. Decidimos aqui consensualmente que a gente vai ter as apresentações por ordem de senioridade, uma deferência aqui dos anos de experiência de cada professor, e a gente vai ter uma mesa mista. Nossa mesa vai ser em português e inglês, mas as perguntas podem ser feitas em português, a gente traduz, depois a gente faz alguns comentários, de maneira que todos possam ter acesso, possam entender as ideias que estão sendo aqui discutidas. Então a gente vai, só para apresentar aqui, a gente tem o professor Petra Boianich, começaremos com ele, à minha esquerda o professor Romero Venâncio, e ali na ponta a gente tem o professor Gabriel Rezende, e a gente vai começar aqui com a colocação do professor Petra Boianich. Cada um deles vai ter de 20 a 30 minutos, mas de uma maneira muito flexível. Ele é professor titular da Universidade de Belgrado, e é o investigador principal do Instituto para Filosofia e Teoria Social da Universidade de Belgrado também. As principais áreas da sua pesquisa envolvem filosofia política, incluindo a teoria da instituição e da ação coletiva, violência e éticas da guerra, tradição política judia e a filosofia da arquitetura. Hoje ele vai falar um pouquinho aqui, o título da palestra dele é Stranger and the Hospitality, então ele vai falar um pouco aqui dessa questão do estranho e da hospitalidade. Passo a palavra para o professor Petra Boianich. Thank you very much. Thank you, Corina. I have to hold this stuff. I'm very happy that I'm second time here in Recife. I was here in April, thanks to Ruja, thanks to Instituto Ruja and the Institute, and thanks to Miro. This is the subject, and that's why it titles Stranger and Hospitality, because I will talk about him. I will talk about one problem when I came. Okay, I can't mention all of you. I have one of my best friend, Gabriel, and Mariana, Vanya, David. But this is the subject, why we are here, and how to arrange different concept or different figure or different situation of hospitality. Is it possible to think of hospitality with Miro differently? And that's the subject. I have here 3 texts of Miro. First one, when he came to Belgrade, he published one text. This is in Serbian, in '86. The text is about argumentation, community, modern, postmodern, Habermas, etc. This is the strictly trace of his thesis. Wow. This is one. I will forget this. Second, this is important. Second is the '96 and translation of Zenon's text. Zenon wrote one text about the stranger, Exkurs über den Fremden in German, 1908. And Miro was on one conference, as I understood here, one conference with one guy his name is Mikhail Uzharevich. I checked this guy, I don't know who is this. Probably they went to one conference. That guy is not, he is not professor anyway, and Miro translated this text also about the stranger, but for me it's important Zenon's text. Why this Zenon's text? Why this? In '96 he is not in Belgrade. Finito with Belgrade, start war, he's somewhere.
I think in Spain, but you know better, Ruja knows here. And the third text is a text in English, published in Germany in volume Discoursetic. This text is about Levinas, in Levinas' house. At the end of this text, he mentioned Derrida that God loves the foreigners. He tried to thematize what does it mean, nomad life without essence. He mentioned enemies in the context of strangers. Text is not finished. Text is he had not focus. He didn't have a focus on house in Levinas, because house in Levinas is very conservative house, with woman as a main point of hospitality. For Levinas, woman is a substance of hospitality, because woman must be in house. And then this is a little bit stupid, not a little bit, too much stupid, to put the woman in house and say that, and house is woman is principal moment of hospitality. But forget this. Thesis here, my thesis here, or I'm trying to improvise, does exist strangers' hospitality, because Miro is stranger. And his wife here, we are not here in his house. We have some better situation. Ruja gives us hospitality, but not in a house. That means this is something completely different. And I try, because we are here, Miro left net of friends. That means Miro, as a stranger in Brasilia, produced some kind of network of friends. Why we are here? I was in Rio, I was in Sao Paulo, I was in Brasilia, everywhere is Miro. How is it possible that one guy produced so many friends as a stranger? Okay, when I came to Paris, I had a seminar of Jacques Derrida about hospitality, 2 semesters. I was not happy. Why? Because I talked to Corina, because hospitality implies existence of property, existence of house. You know, I don't like that you give me hospitality in your own house. This is not enough for me. I know the context, because we have our houses in our city, in Recife, and stranger is very welcome, migrants is very welcome, etc., etc. But anyway, existence of property, existence of your houses exists still. I was not happy with this production of sovereignty in Derrida. That means exists something old. Derrida was also stranger, and in this seminar there is one incredible sentence, but unfortunately he didn't develop this. He said, je ne suis pas maître de ma maison, je suis hôte chez moi. I am not master of my house, I am guest in my own house. The problem is my own house. Miro has no house. This principal moment. Does stranger as such? Okay, one idea could be if you give me hospitality in your house, then because this is always temporary hospitality, I can be your guest sometimes, not too much. But best consequence of Derrida's concept of hospitality could be that I can, in several days, give hospitality in Derrida's own house or Levinas' own house to some other.
in that case, that will be brilliant, because property is not important. Important is hospitality, to produce new friends, if you want. What is important in Derrida's, I remember he was losing so much time to understand, together with Levinas, the word accueil, exception. That means to give his hospitality means that you have a possibility, capacity to accept somebody. Who is the stranger? Somebody who has not capacity to accept somebody. Very clear. I think this is wrong, because stranger, capacity means to accept somebody implies place and time. Stranger has no place, generally stranger has no time. And does exist something better as a substance of hospitality than acceptance? When I'm saying that Miro had capacity to give hospitality to all of us, what he done in his time. I'm proposing something that it's not important to accept somebody in your house or accept many people in your house. It's important to connect people. I think that this is today where I can argue that there is no home, that home or house is not important, that Vanya, for example, has many houses and she's not at her home anywhere. She's a temporary. I have no home because my kids are big, Vanya's home is where her daughter is, and she's permanently and losing the home as all of us. Okay, question again. Does exist the hospitality of stranger? What one guy who translated this text, what he's done in his life. We are witnesses here, and we can say that he produced a network of friends, and probably that was his goal. He didn't produce so many books, so many texts. He hasn't time to read properly Levinas, for example. He didn't use Totalité Infinie and find all these problems in this text, in this chapter. Okay, what is important here? Why this text? I don't know if I will have the time. If you check Miro's translation and the English translation of this text, you will see immediately that English translation is always, generally English translations are very bad, very, always reduction, etc. For example, in German, this text, Zinel's text, is important because he started with the traveler. In Serbian, putnik, I don't know how to say in Wandern in German. Yeah, this is, in English, the translation is different and bad. This is wandering. If wandering, this is not wandering, this is traveler. And Miro was traveler, first of all. And in this text, in Zinel's text, always
one point is crucial, that there's difference between, because Zeno, of course, he knew English. There is in English we have this good difference between foreigner and stranger. Foreigner is the guy who is from the other state, and for us this is not important situation. Stranger is somebody who is here between us as a part of the group. An idea of Zeno is that stranger, you know, how to say, the people from the other planet are not strangers for us. We don't know that. Stranger is a part of our group, and we have to, how to say, this is sociology, this is beginning of sociology. We have to do something with stranger, traveler, Jew, because Zeno mentioned Jew, as Zeno also was Jew, etc. Many moments. Why, you know, I'm supporting this thesis with this text, not because there is no, in this Miro's translation, there is no notes. He didn't, you know, Zeno is very difficult to for translation anyway. No notes, no explanation. For me, it's important that he choose this text and that he tried to thematize after 10 years, after his thesis, to thematize his position and his future mission in, first of all, in Brazil, and this mission, okay, I'm just proposing with not too much arguments that this mission could be justified, that the name of this mission is hospitality. Hospitality in a sense of arranged many friends who will be together, because we are together, without any property, on the public space, ready to accept or ready to inviting all the others which are not with us. And I'm very happy that I proposed you one draft of one future text which I will never write, but probably some of you will, and I'm happy that I'm here again, and thank you very much. Peter Bojanic to give us a deeper insight on the meanings of hospitality, of strangeness. So, without further to pass here the word mic to Professor Venâncio. Try to do this. So, I'm going to switch to Portuguese right now, if the mic allows us. Então, se o microfone ligar, vou passar aqui para português. Vou fazer uma breve introdução do professor Romero Venâncio. Ele possui graduação em Filosofia pela UFPB, mestrado em Sociologia pela UFPB e doutorado interinstitucional em Filosofia pela UFPE. Atualmente ele é professor associado da Universidade Federal de Sergipe e ele atua em pesquisa sobre Marx, Sartre, Fanon, Henrique Dussel e o pensamento decolonial latino-americano. Hoje ele vai fazer aqui uma exposição sobre Franz Fanon, 100 anos, como dizer na filosofia brasileira. Professor. Assim, né? Muito bem. Muito bom dia a todas as pessoas aqui. Bom dia aos colegas aqui na mesa. Queria agradecer imensamente a Rosa. Sempre um convite gentil e digamos assim, sempre homenageando o Miro. Eu acho muito bonito. Eu quero agradecer a Rosa. Tá certo? Olha, o que eu vou dizer aqui hoje é um pouco um incômodo na filosofia no Brasil e, em particular, a formação que eu tive. É um acerto de contas com a formação em filosofia que eu tive.
Veja, eu sou há muitos anos professor de filosofia contemporânea 2 na minha universidade e filosofia no Brasil. Eu, em tese, eu não sabia, logo quando eu comecei, foi porque era preciso trabalhar com essas disciplinas, mas depois eu percebi que havia um sentido em trabalhar com essas disciplinas, né? A ideia de filosofia contemporânea, o currículo inteiro é basicamente autores europeus, e eu não tenho nada contra autores europeus, os estudei, inclusive, né? Mas vocês verão que há um limite disso, né? Hoje principalmente. E filosofia no Brasil era um problema, porque é uma disciplina que entrou no programa, mas não havia simpatia do meu departamento por essa disciplina, porque a maioria dos meus colegas acha que não tem filosofia brasileira. Tem filosofia francesa, filosofia grega, filosofia alemã, mas filosofia brasileira não. Eu não vou aqui dizer por que eles acham que não está. Eu nunca concordei com isso, mas transformei a disciplina em pensamento social brasileiro. Então é isso que eu basicamente trabalho há muitos anos. Tá? E como é que eu chego a Frantz Fanon? Veja, primeiro por um questionamento dos estudantes. Olha, a nossa filosofia contemporânea, 1, 2 e 3, basicamente deveria ser filosofia europeia 1, 2, 3. Alguma coisa dos Estados Unidos ainda entra e só. Veja, eu suponho que eu acho que Rose estava aqui o ano passado na Ampof, não é isso, Rose? Quem estava na Ampof aqui, percebeu que há uma mudança significativa no GT da Ampof. Quem não quis perceber, não percebeu. Quem quis, era possível perceber. Né? Tá. Então, assim, em termos de GTs, em termos de pensamento brasileiro, em termos de pensamento africano, em termos de filosofia e mulheres negras, tal. Isso é uma coisa absolutamente rara. Eu fiz a minha graduação no início dos anos 90 e isso era inimaginável no curso de filosofia. O máximo de crítica que nós tínhamos era o livro do professor Paulo Arantes, Um Departamento Francês de Ultramar, que o título já devia dizer muito, você não precisa nem ler, o título já devia dizer muito. Tá? Então veja, eu chego a Fanon por conta de uma formação dos estudantes. Veja, os estudantes não é que os estudantes não queiram estudar Habermas, ou a escola de Frankfurt, ou Heidegger, ou Husserl, não é isso. É que uma estudante me disse, só isso, Romero, é pouco. Né? E, de fato, é verdade. Então, há quase uma década, eu tenho me dedicado a ir além desse modelo, né, de filosofia, essa episteme muito própria, que é, claro, muito forte no Brasil, nunca vai acabar, porque eu acho que tem uma dimensão universal de importância. Eu jamais diria um aluno não leia Foucault, isso eu acho um absurdo dizer isso. Agora, só leia Foucault, eu jamais direi também. Então veja, por que Fanon? Porque esse ano são 100 anos dele. 100 anos de Fanon, tá certo? 100 anos. Mas isso é pouco, né? Tranquilo? Tranquilo? Pronto, ótimo. Então veja, primeiro Fanon é uma figura absolutamente singular no pensamento europeu, inclusive. Apesar dele ser da Martinique, ele nasceu na Martinique em 1925. Ele foi rigorosamente um médico com a especialidade de psiquiatra que percebeu já no curso de medicina que ele fez no início dos anos 50 um problema grave, porque ele é um negro retinto da Martinique que no seu país ele era de classe média. Na França ele sofre racismo. Racismo quanto mais, como ele mesmo diz, né? Veja, paralelo aos seus estudos de psiquiatria, ele escreve um livro que deveria ser a sua monografia de final de curso. A monografia é rejeitada e com a frase lacônica, não tem base epistemológica na psiquiatria. O nome é Pele Negra, Máscara Branca. Depois, Fanon é um autodidata de filosofia. O que é que eu chamo de autodidata? Porque ele não tem rigorosamente o curso da Sorbonne. Ele é um autodidata de filosofia. Mas um autodidata que foi aluno de Merleau-Ponty, por exemplo, que conheceu Alexander Koyev, por exemplo, que leu Hegel, basicamente, ele, em parte, discutindo com Sartre, o que não é pouco, né? O que não é pouco. Ler Hegel, discutindo com Sartre. Foi amigo pessoal de Sartre e de Simone de Beauvoir,
digamos assim, foram os dos últimos a ter com ele antes da sua morte. Ele morre em 1961 de uma violenta leucemia. Foi um militante assumido da causa argelina, militou, digamos assim, defendendo inclusive a luta armada. Eu não vou poder contextualizar isso, né, para não ficar apenas nessa frase, não é o tema aqui da minha discussão, mas de fato isso está na sua obra, né, a defesa da violência revolucionária. Uma outra característica que me chamou muita atenção ele tinha sido aluno e depois se tornou discípulo de um outro contemporâneo seu, de um patrício seu, chamado Aimé Césaire. Quando ele leu o livro do Césaire, que é 1950, ele já estava na França, quando ele leu o livro de Césaire, isso impactou profundamente, porque foi quando ele teve a plena consciência do que é o racismo num país, veja, num país republicano e num país iluminista. Fanon não sabia, hoje nós sabemos, né? Os iluministas eram escravocratas na sua maioria. Escravocratas. Isso nunca impediu o discurso iluminista. Nunca impediu o discurso iluminista. E isso é muito sintomático na filosofia. Nunca. Porque, por exemplo, o Brasil, que é o país que eu estudo, teve mais de 300 anos de escravidão negra, em torno de 350 anos. Nós temos mais tempo de escravidão negra do que de república. Tá? Isso não impediu de nós imitarmos tudo que é moda europeia. Não impediu. Até Machado de Assis ironiza com isso. A coisa mais comum no Brasil é um liberal parecer com conservador e conservador com liberal, porque ambos são escravocratas. Está lá em Memorial de Ares. Então, nesse sentido, Fanon ele percebe que não havia incompatibilidade entre as proposituras iluministas dos franceses e seu racismo, quanto mais e cotidiano. Né? Hoje diríamos institucional, inclusive. Ora, ao ser discípulo de Césaire, eu até diria que Césaire é o grande alimento dessa grande obra dele, né, Pele Negra, Máscara Branca. Então, isso, de fato, quando eu li Pele Negra, Máscara Branca, a primeira obra dele que eu li, me impactou profundamente. Veja, e eu sou um branco, imagina um negro. E digo mais, não precisa ser intelectual nenhum para entender aquela obra. Se você for negro, não precisa ter formação nenhuma. Porque metade da obra são de exemplos cotidianos de um tipo muito singular de racismo que o próprio Fanon viveu. Sendo ele negro e numa faculdade de medicina. E em Paris, tal. Ora, uma faculdade de medicina em Paris. Não, isso tem que nos chamar a atenção. Isso está na obra, tá? Veja, e aí o que é que eu faço com os estudantes? Veja, Fanon, a recepção de Fanon no Brasil é muito tardia. Temos uma obra inteira de um intelectual negro sobre a recepção de Fanon no Brasil. Um dos maiores estudiosos de Fanon no Brasil hoje é um rapaz chamado Davidson Faustino. Ele tem uma obra inteira só de recepção. Como é que se deu? Eu não sabia que foi tão... A recepção de Fanon no Brasil foi completamente desencontrada. Não foi na ordem, foi tardia, Fanon foi ignorado, inclusive. Veja, eu citei aqui no começo o livro do Paulo Arantes, o Departamento Francês de Ultramar. É sobre a USP, tá certo? E sobre o Departamento de Filosofia da USP, que lia muitos franceses e tal. Sim, Fanon era francês também. E por que ele era ignorado? A USP leu todos os contemporâneos de Fanon. Por que Fanon era ignorado? Entende? E, ao ser ignorado pelos professores, por tabela é ignorado pelos alunos, supondo, né? É um pouco assim na Universidade Brasileira. Então, eu reuni aqui, a partir do Faustino, um pouco como se deu os escritos de Fanon, porque hoje, exatamente hoje, 2025, nós temos basicamente 90% da obra de Fanon traduzida. E agora sim, veja, quando eu digo hoje, os últimos 10 anos. Veja, primeiro, e eu já me encaminho aqui para o final, os escritos psiquiátricos de Fanon. Não tínhamos nada em português, absolutamente nada. Fanon escreveu um livro inteiro. Foi traduzido no Brasil com o nome sugestivo de Alienação e Liberdade. Esse é um título genérico, né? São os escritos dele, inclusive o trabalho monográfico dele, que ele fez apenas para receber o título de psiquiatra. E é um texto horroroso, assim, acho que foi de propósito. Assim. Sabe aquela coisa bem temática, de uma psiquiatria bem reacionária. E ele foi aprovado com aquilo.
e rejeitaram Pele Negra, Máscara Branca. O texto que ele foi aprovado, ninguém sabe esse texto. Pele Negra, Máscara Branca, universalizou. Isso é um paradoxo na academia. Eu acho um paradoxo isso. Então, os escritos psiquiátricos dele, muito interessante, porque metade desses escritos são a experiência dele na Argélia. Cara, é fascinante isso. Eu não sou psiquiatra, não pretendo ser, mas me chamou a atenção uma coisa que ele diz lá e eu não sabia, juro, eu aprendi com o Fanon. A fome leva à loucura. Fanon. A fome leva à loucura. A repressão colonial leva à debilidade mental. A repressão colonial leva à debilidade mental. Ele tem inclusive uma série de fotos. Fanon fez fotos também disso. Impressionante o grau de degradação dos argelinos. Feitos amando de quem? Amando de quem? Dos franceses iluministas. Dos iluministas franceses. Os brancos iluministas franceses. Depois, o segundo volume são os escritos sobre o racismo e o colonialismo. Aí eu diria que é o ponto alto do Fanon. Ponto alto do Fanon. Né? Saiu em português estes escritos, nós temos em português. Né? Estes escritos são, basicamente, eles podem ser condensados em Pele Negra, Máscara Branca. Então eu diria, é a síntese do que Fanon pensa sobre o colonialismo e o racismo articulados dialeticamente. Terceiro, e aí uma novidade para nós aqui em português, foi traduzido pela editora Boitempo, os escritos políticos dele, os estudos políticos de Fanon. Né? Lá você vai encontrar estudos que vai de Hegel a Mao Tse Tung. Veja, hoje talvez ninguém lê Mao Tse Tung, talvez ninguém lê, eu não leio, não conheço ninguém que lê, mas ótimo, pronto, salvou-se, Sodoma não será destruída, tem um aqui. Então, assim, nesse sentido, Mao Tse Tung, ele, entenda, o Mao Tse Tung dos anos 50 era o Mao Tse Tung de 1949. 1949 é o ano da Revolução Chinesa. E Fanon tem uma leitura disso, eu acho muito interessante. Né? Mao Tse Tung era um professor primário, formado em literatura, e um homem que tinha uma verdadeira obsessão por educação. Talvez a China hoje, com todas as contradições, tenha algo a dizer ainda de Mao Tse Tung, talvez. A obsessão de Mao Tse Tung era um prato de arroz e escola para todo mundo. Todo mundo na China é 5 vezes a população brasileira. Esse é o todo mundo. Porque Mao Tse Tung dizia, com fome ninguém aprende a ler. Isso é uma frase de Mao Tse Tung, que Fanon comenta. Talvez diga alguma coisa para esse país chamado Brasil, sim? Nordeste, Pernambuco, talvez. E por fim, os escritos sobre África. Muito importantes os escritos sobre África. Fanon faz uma análise que naquele momento, veja, em 1959, era a melhor análise da situação de uma África que se rebelava contra o colonialismo. Foi uma série de ensaios, ele escreveu muito, ele escrevia para um jornal em que ele não assinava, chamado Mudjahid. Ele não assinava, não é? Mas a esposa dele depois reorganizou todos e colocou o nome dele. O Mudjahid era um jornal revolucionário, me perdoe a palavra, talvez choque alguns aqui, mas preciso dizer, era um jornal revolucionário. Então. E Fanon escrevia isso. Então. E, obviamente, eu sempre recomendo aos meus estudantes aquela obra que eu diria que é a obra clássica de Fanon. Projetou por causa do prefácio, mas para além dele. A obra tem um mérito que vai além do prefácio. Né? Chama-se Os Condenados da Terra, Le Damnés de la Terre, de 1961, o ano que ele vai falecer. E essa obra, ela inicialmente fica famosa porque tem um prefácio de Sartre enorme. Aqueles prefácios. Sartre era um compulsivo na escrita. Então, ele não fazia um prefácio de 2 páginas. Isso é impossível Sartre fazer um negócio desse. Né? Os prefácios dele eram 30, 40 páginas. Né? Então, é um prefácio enorme. Esse prefácio populariza Fanon, mas populariza Fanon e ao mesmo tempo prejudica. Porque Sartre quase que encalacra Fanon no conceito de violência. Isso é um problema. Porque Fanon é mais do que a ideia de violência revolucionária. Agora, sem dúvida nenhuma, é frase de Fanon e está no livro de que se há uma violência do opressor, há legitimamente uma violência do oprimido. Isso é, sem dúvida nenhuma, frase de Fanon. Para terminar, eu diria,
Então, o que dizer, não é, a filosofia no Brasil? Eu acho que é absolutamente fundamental a gente entender a nossa herança colonial. Primeira coisa que eu digo a nós, vamos entender a nossa herança colonial e quais os limites dela. E as consequências dela em filosofia. Eu não posso falar como foi na história, na sociologia, na antropologia, mas na filosofia sim. O que significou ela? O que nos limitou? E quais são as nossas possibilidades que temos hoje? Fanon é um deles. A IBCZ, eu acho que é uma grande porta de entrada, né? Toda aquela tradição daqueles poetas intelectuais da chamada negritude, por exemplo, é uma porta de entrada. E aqui no Brasil nós temos uma série de autores que estão sendo recuperados hoje e que eu acho fundamental, de Virginia Licudo, Helena Gonzalez, entendeu? Então, assim, eu diria que nós vivemos hoje uma outra situação. O que vai dar disso eu não tenho a menor ideia, mas eu acho importante que tenhamos, porque o curso de filosofia, ele ia se esgotar no modelo decadente europeu, juntamente com a decadência europeia e arrastar, a decadência europeia e arrastar também a filosofia europeia, como tem. O que é a filosofia europeia contemporânea, se não o Habermas morrendo? O que é? Com o Pires na mão, mais uma vez, para a OTAN, para os Estados Unidos, incapaz de fazer uma crítica ao sionismo de Israel, incapaz, uma Europa vergonhosa. Não. É isso que nós queremos para nós? Não. Há uma filosofia mais viva no Brasil e eu acho importante que ela seja contra-colonial. É isso. Obrigado. Obrigada pelas reflexões, professor Romero Venâncio. É interessante que a gente começou aqui com estranho, hospitalidade, e agora a gente está falando, talvez, da inclusão desses estranhos numa filosofia, digamos, uma filosofia não periférica, né? Trazê-los ao centro. E aí a gente agora vai concluir com o professor Gabriel Rezende, que é professor assistente de Filosofia e Teoria do Direito, no Departamento de Direito do Trabalho e Introdução ao Estudo da UFMG, mas que foi professor adjunto do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pernambuco, da Paraíba, entre 2022 e 2025, e concluiu seu doutorado em Filosofia pela Université Paris 8, com bolsa de doutorado pleno do exterior da CAPES. Gabriel vai trazer um pouco hoje as reflexões sobre a utopia da diferença de Milovic, de alguma maneira, talvez, trazendo um pouco das reflexões aqui prévias. Obrigada, Gabriel. Bom dia, me escutam bem? Certo. Em primeiro lugar, deixa eu só colocar aqui o meu tempo para eu não estourá-lo. Bom, eu quero começar agradecendo imensamente a Rose. Obrigado, Rose, por tudo que você tem organizado, tanto do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de vista administrativo, e sobretudo o seu próprio esforço, né, de manter o pensamento do Miro em vida através do seu próprio pensamento. Eu acho isso fascinante. Muito obrigado pelo convite, obrigado a Karina, obrigado ao Peter, obrigado ao professor Romero. Eu vou então iniciar aqui a minha intervenção nesse texto que eu estou chamando aqui de A Utópica Diferença de Miroslav Milovic, né? Bom, o que acontece? Quando Rose me convidou para o colóquio, ela prontamente me sugeriu a leitura desse texto que eu não conhecia, um texto do Miro chamado A Utopia da Diferença, publicado no ano de 2006 na revista Alceu. Esse texto me pareceu de cara muito interessante, e é sobre ele que eu vou falar hoje, né? Vou tentar fazer uma leitura desse texto, tentando interrogar alguns pontos que eu acredito que sejam importantes na própria reflexão do Miro, né? Coisas como o problema da alteridade, o problema do estrangeiro, né? Como o Peter mencionou aqui, e o problema do papel da filosofia no contemporâneo, né? Que eu acho que é uma questão cada vez mais central. O texto de Miro tem como ponto de partida sua leitura de As Aventuras da Diferença, um texto famoso do Gianni Vattimo. Uma leitura crítica, né? É isso que Miro vai fazer, uma leitura crítica do Vattimo, não somente porque Miro reprova a circunscrição do problema da diferença por parte de Vattimo, a sua instanciação heideggeriana,
mas também porque ele resiste à tentação de reduzir Derrida a uma espécie de esteta hermeneuta que, sob o pretexto de defender Nietzsche contra o Nietzsche de Heidegger, empreenderia um esvaziamento metafísico da diferença. Essa é a tese que o Vadim defende lá no livro. Utopia da Diferença é um texto derridiano no sentido de que a utopia da diferença, então explicando o título, né, sua tese central, pode ser enunciada assim. Eu cito o Miro. Derrida vai entender a diferença não como a diferença entre o ser e o ente, onde Vatim, segundo a inspiração heideggeriana, quer situá-la, mas como a diferença dentro do ser. Segundo a leitura de Miro, Heidegger mantém o gesto metafísico porque ainda afirma, isso é importante, vou sublinhar isso, Heidegger ainda afirma lugares privilegiados para pensar a autenticidade do ser, conservando então, assim, é a leitura do Miro, um restolho da subjetividade moderna que ele queria destruir. Nesse sentido, sua diferença não é utópica, é isso que o Miro vai dizer. Por quê? Porque ela tem um lugar, ela tem lugares. Ela não é utópica, ela não é a diferença daquilo que acontece sem lugar determinado. Miro arremata. Por isso, o projeto de destruição da metafísica tem que ser superado pelo projeto da desconstrução. Essa é a linha central do texto. Né? Eu preciso da desconstrução porque restou uma coisa da destruição heideggeriana que me impede de pensar a diferença. Antes de propriamente desenvolver esse ponto, eu quero prefaciar minha fala com um comentário marginal à nossa época, um argumento um pouco menos técnico, digamos assim. Afinal, seguindo a linha do Vadim, Vadim havia dito na introdução do seu livro que a dificuldade de se pensar a diferença está ligada à coisa em si, isso é, ao espírito do tempo. E aí eu pergunto, o que podemos dizer sobre essa espiritualidade temporal hoje, em 2025? Na minha opinião, há algo de elusivo no diagnóstico de época que nós temos tentado fazer. Né? Por um lado, então, assim, tentando explicar essa espécie de paradoxo, né? De opiniões divergentes, por um lado, eu tenho a impressão, e isso é uma impressão, vocês podem concordar ou não, que o pensamento da diferença, isso é, o conjunto de saberes filosóficos e não filosóficos, que funcionam como ponto de referência dessa expressão, encontra-se hoje em seu ponto mais baixo de popularidade. Baixa na venda de livros, baixa na pesquisa acadêmica, poucos postos de trabalho nas universidades e quase nenhuma influência no debate público. Se nós restringirmos o que nós chamamos de pensamento da diferença ao que nós também poderíamos chamar de desconstrução, que é a operação que o Miro está fazendo aqui no texto e que eu quero interrogar, eu acho que o problema fica ainda mais dramático. Então esse é um lado. O outro lado, por outro lado, os adversários da desconstrução e do pensamento da diferença parecem ter uma impressão oposta à minha. Para eles, a desconstrução está em toda parte. E nós vivemos num mundo em que todos os problemas, ao fim e ao cabo, podem ser reconduzidos a uma desconstrução, ora entendida como niilismo, ora entendida como ceticismo, ora entendida como pensamento pós ou descolonial, ora entendida como identitarismo. Das fake news à crise climática, o problema parece ser a desconstrução. Estes adversários estão por todos os lados, porque afinal estão à esquerda e à direita. Para uns, o pensamento da diferença é fundamentalmente desmobilizante, porque colocaria em questão a cientificidade da ciência, compreendida aí nessa expressão a cientificidade da ciência eterna do proletariado, e nos desarmaria do principal triunfo das esquerdas, a verdade. Né? Então, eu peguei um exemplo rápido aqui da internet, para vocês verem como esse debate se dá nas redes. Né? É um debate muito presente, e eu coloquei aqui só pessoas que eu gosto, que eu admiro, que eu respeito, né? João Carvalho, Jones Manuel, Glauber, né? Todos youtubers marxistas, né? E que tem pelo menos um post sobre esse assunto. Né? Então essa é a turma mais à esquerda. Para os outros, ou seja, para a turma da direita,
Trata-se, o pensamento da diferença é fundamentalmente uma teoria que se tornou louca. Isso é uma citação, uma teoria que se tornou louca. Frase de abertura do famoso colóquio Após a Desconstrução, realizado em 2023 na Sorbonne, e que contou com a abertura do ministro da Educação francês, Jean-Michel Blanquer, que financiou um evento para falar mal disso aqui que vai se seguir, né? Para a direita, a desconstrução é uma visão de mundo moralizante e denuncista, ou seja, canceladora, com tendências homogeneizadoras. Ela não respeita, então, a diferença que prega, porque confunde verdade moral, ciência e militantismo. A desconstrução seria um conceito guarda-chuva do qual se reclamam que... A desconstrução seria, então, um conceito guarda-chuva do qual se reclamam. E aqui isso é interessante, né? Para dialogar um pouco com o professor Romero e com outros amigos aqui, Vânia, Davi, Mariana, a gente estava tentando uma discussão parecida com essa ontem, né? Segundo, então, esses autores da direita, a desconstrução seria um conceito guarda-chuva do qual se reclama o pensamento decolonial ou descolonial, a teoria de gênero, o neofeminismo e o ecofeminismo. Frase que está lá no texto de abertura do livro que compila as falas desse colóquio patrocinado pelo Ministério da Educação francês. Ou seja, como se o Ministério da Educação francês tivesse dito: nós temos um problema na universidade. Qual? A desconstrução. E o que significa desconstrução? Pensamento decolonial, teoria de gênero, neofeminismo, ecofeminismo. Do ponto de vista da desconstrução enquanto declinação do pensamento da diferença, há uma história ainda por fazer da dimensão político-institucional da sua recepção e de suas resistências. Seria interessante notar como nos círculos intelectuais e militantes difundiu-se a impressão de que a desconstrução foi uma moda passageira que tomou de assalto as universidades estadunidenses e, assim como veio, se foi. Fenômeno típico das modas e das coisas sem valor duradouro, que é o título aqui do post do Jones, né? Pós-modernidade e modismo teórico. É uma impressão bastante difundida. O que é menos conhecido, no entanto, e que eu convidaria a gente a refletir um pouco sobre isso, é que, como mostra Elizabeth Rothenberg, o fim dessa moda, ou seja, o conjunto dessas práticas que estavam em franca ascensão nas academias nos anos 70 e 80, não foi uma simples saturação ou um caso ligado à queda de utilidade marginal de uma teoria, mas um combate obstinado. A desconstrução foi combatida com imenso ardor, com pressões políticas, com ameaças e com muito dinheiro. Por falta de tempo, convido vocês a lerem Derrida em Jogo, esse texto da Rothenberg, para entenderem melhor as perseguições e expurgos dos cargos das grandes universidades americanas, bem como as campanhas de difamação. Campanhas essas que compreendiam, por exemplo, talvez vocês não saibam disso, a criação de um vilão de histórias em quadrinhos, um vilão da DC Comics, chamado Deconstructo. Que é basicamente um artista fracassado que se volta contra todas as instâncias de autoridade da sociedade. Eu deixo vocês julgarem o que mais isso quer dizer a partir da própria imagem do personagem. Tá? Permitem-me, então, encerrar esse longo parêntese, que constitui a primeira parte do texto. A meu ver, há uma espécie de paralelismo entre os dois problemas que procurei delinear até aqui. De um lado, a opção de Miro por tomar a desconstrução no interior do pensamento da diferença como salto utópico, e de outro, a tendência contemporânea de assimilar as diversas filosofias da diferença à própria desconstrução. Afinal, o que exatamente estamos nomeando como pensamento da diferença? Em certa medida, eu pergunto, não seria o século XX não teria sido ele inteiro o século de um pensamento da diferença, isso é, de um pensamento que parte da prioridade de uma certa diferença? Se tomarmos à letra a proposta de Vatimo, não seríamos levados a afirmar que, no fundo, todo o pensamento posterior a Nietzsche é e só pode ser um pensamento da diferença? Não dispomos de indícios concretos disso em diversas áreas do saber, a linguística e a antropologia estrutural sendo apenas os exemplos mais óbvios, né? Mas então por que a gente não poderia incluir aqui, professora Karina, elementos como a matemática de George Spencer Brown, a biologia de Maturana e Varela, a teoria dos sistemas de Luhmann? Não seriam todas essas teorias que sustentam que no princípio está a diferença?
E isso não se aplicaria igualmente, após quase um século de pesquisa nos arquivos, à própria tradição fenomenológica, incluindo seu fundador Husserl. Eu tenho um ponto adicional aqui que eu vou saltar, mas eu vou apenas mencionar, que é o risco da deriva política dessas discussões, né? Recentemente, a Liga Antidifamação decidiu não, mas fixou que esse símbolo que vocês estão vendo no quadro, o símbolo do diferente, é um símbolo de extremistas de direita. Tornou-se o símbolo do extremismo racial de supremacistas brancos, né? O símbolo da diferença. Ou seja, de alguma forma, uma coisa que talvez a gente tenha que pensar quando estamos pensando no pensamento da diferença é por que esse símbolo foi capturado por aquilo que parece mais contrário a esse pensamento. Eu vou saltar essa parte e depois a gente pode discutir melhor nas perguntas e respostas. Permitam-me então voltar uma vez mais à tese de Miro, segundo a qual a destrucção heideggeriana, a diferença ontológica, tem que ser superada pela desconstrução e por essa diferença utópica derridiana. Em princípio, eu diria que esse argumento, o argumento que está no texto, ele apresenta algumas dificuldades, né? alguns desafios. É difícil defender essa tese porque o próprio Derrida contradiz essa tese em mais de uma passagem, sempre mostrando que não faria sentido uma outra passagem qualquer da fenomenologia ou do pensamento heideggeriano. Eu cito aqui rapidamente, no texto a Différance, né? Assim, preparar-se para além do nosso logos, para uma diferença que é cada vez mais violenta à medida que não se deixa capturar como epocalidade do ser e diferença ontológica, não significa nem se eximir da passagem pela verdade do ser, nem de forma alguma criticá-la, contestá-la ou desconhecer sua necessidade incessante. A lógica da superação, é isso que vai dizer Derrida, é isso que ele está dizendo nesse trecho, a lógica da superação pressupõe uma certa epocalidade historial, o que significaria que a gente ainda estaria se movimentando num espaço intrametafísico. Isso é um problema. O segundo problema é que a perspectiva do Miro, que ele apresenta no texto, diz respeito à própria noção de diferença. Derrida constantemente advertiu seus leitores contra o risco de associar o seu pensamento a uma filosofia da diferença. Isso fica claro já nos textos da década de 60, nos quais ele descreve a metafísica do Ocidente filosófico, em seu ponto de cumeada, como uma filosofia da diferença. Hegel, para Derrida, não é somente um filósofo da diferença, ele é o filósofo da diferença. Lemos isso muito claramente no seminário La Vie, la Mort, que é de 75 e foi publicado no ano de 2019. Ele diz o seguinte: a diferença implica, essa alteridade ou essa diferença não é da ordem daquilo que a filosofia chama de oposição. Dupla posição de dois se encarando, no sentido, por exemplo, que em Hegel o conceito de posição e a posição do conceito, a autoposição e a oposição formam o esquema motor da dialética. Vou tentar explicar isso, né? Em mais de uma ocasião, Derrida diz que seu interesse filosófico não estava na oposição dos diferentes, mas numa economia do mesmo. Isso é, ele se diz um filósofo da ipseidade. Derrida teme que as diferenças sempre abram caminho para um mecanismo de reapropriação. E é por isso que nós temos que nos manter fundamentalmente vigilantes a esse respeito. Ora, a diferença trabalha o mesmo como condição de possibilidade e de impossibilidade. Ela é sua abertura, mas também seu limite. O mesmo é atravessado pelo outro desde a origem, o que funda um regime de finitude intransponível. Em outras palavras, o mesmo, para Derrida, que é o seu objeto filosófico, né, arrisca desaparecer no próprio ato de seu aparecer. É por isso que a desconstrução não é uma filosofia da diferença. Esse é um ponto importante. Ela põe em questão as diferenças entendidas como simples oposições entre identidades num jogo dialético. Um movimento que é bem parecido com o argumento do Deleuze contra a dialética, né? Talvez os colegas falem mais tarde. Eu gostaria de sugerir, no entanto, que o que está em jogo na leitura de Miro, que Miro faz de Derrida, é um problema muito mais difícil do que esses, e remete a um argumento de extrema complexidade, né? Então, o que eu estou tentando dizer é,
apesar dessas dificuldades, o argumento do Miro vai para outro lado. E esse lado é o que interessa, e eu acho que nesse sentido, a gente estaria tentando formular uma resposta ao problema que o Peter Boianich acabou de enunciar, da ausência de casa, a ausência de si mesmo, né? Depois de revisitar todo o pensamento da escritura, do rastro e da diferença em Derrida, mostrando como for assim radicalizada a noção de linguagem, para além da filosofia da linguagem, e como o problema do outro se coloca como questão fundamental, não apenas da metafísica, senão da ética e da teoria social contemporânea, Miro faz uma pausa no texto. E a pausa é para dizer o seguinte: eu espero, diz o Miro, cito, que essa afirmação da diferença não seja entendida como uma nova forma do autismo na filosofia, em que depois do monólogo do sujeito moderno, tenhamos o monólogo do indivíduo pós-moderno. Afirmando a diferença, Derrida quer mostrar a possibilidade do novo. Para mim, esse é o problema. Aqui está o problema. Esse é o assunto, né? A primeira parte desse trecho mostra que Miro estava ciente de que toda a filosofia da diferença arrisca tornar-se uma filosofia da identidade. Em outras palavras, no mesmo gesto em que se afirma a diferença, é possível que já tenhamos entrado na lógica da oposição e uma supra-assunção. Na Aufhebung já nos espera a Sorrelfa. Por isso, Miro tinha medo de que certa leitura da diferença se transformasse num solilóquio pós-moderno que nos condena àquilo que Derrida, contra Levinas, chamava de a pior violência. A violência daquele silêncio primitivo e pré-lógico de uma noite inimaginável, que não seria nem mesmo o contrário do dia, de uma violência absoluta que não seria nem mesmo o contrário da não-violência, o nada ou o puro sem sentido. O monólogo como silêncio que precede o discurso. Eis o risco que se apresenta. Mas o ponto subsequente me interessa mais, e é por aí que eu vou finalizar a minha apresentação. O ponto subsequente me interessa mais, a ideia de que Derrida quer mostrar a possibilidade do novo, com letra maiúscula. Essa hipótese nos transporta diretamente ao âmago da filosofia contemporânea de matriz continental, ou, se vocês preferirem, ao centro do projeto de uma fenomenologia do século XXI. Vou tentar explicar isso da maneira mais direta, mais clara, sem argumentos muito técnicos. Tá? A meu ver, Miro tinha em mente que a desconstrução é, no plano conceitual, uma intensificação, ou melhor, uma autodiferenciação do mandamento primordial da fenomenologia, a saber, o retorno às coisas mesmas. O que isso quer dizer aqui nesse contexto? A época e a redução transcendental fundamentavam a ideia de que filosofar envolvia uma interrogação infinita dos pressupostos do pensamento. Uma tarefa sem fim de pensar sem pressupostos. A desconstrução tem a ver com isso, com o desfazimento da miragem de que no retorno às coisas mesmas a filosofia retorna a si, uma instância viva, uma presença, um logo, né? Ou seja, dessa ideia de que voltando a si mesmo eu consigo realmente entender um problema filosófico. A questão aqui era o que significa pensar sem pressupostos. Mas isso, a gente pode se perguntar, hoje, em 2025, depois de tudo que aconteceu, isso não transformaria a desconstrução em uma espécie de miragem da possibilidade de neutralizar nossos pressupostos? A miragem última de uma filosofia neutra e capaz de desfazer de seus vieses, de suas preconcepções, etc. No campo da filosofia contemporânea, eu diria que teríamos duas respostas a isso. Eu vou sugerir aqui um esquema proposto pelo filósofo Alexander Schnell. Um esquema do momento cismático da filosofia continental. Duas linhas saindo de Kant, uma linha Fichte e uma linha Schelling. Vou tentar explicar isso também da maneira mais imediata. Teríamos hoje uma corrente importante, e a gente poderia chamar essa corrente de realistas, ou fenomenólogos realistas, que acreditam com Schelling e com o último Husserl, que existe uma pré-doação, um limite último que por si só é o fundamento de todo o pensamento posterior. É o problema do mundo no último Husserl, ou mesmo daquela imagem da Terra que não se move. Estaríamos diante de uma pré-doação, um resíduo pré-fenomenológico, um fundamento último que é dado, uma dação última. É por isso que a filosofia contemporânea de matriz realista ela se constitui em cosmologia. Esses autores realistas, são cosmólogos, no final das contas.
Mas há o lado Fichte, uma linha que liga Fichte, Derrida, Marc Richir e Alexander Schneller. Vocês vão notar, por exemplo, aqui nesse esquema ele é engraçado, que o Deleuze está na linha realistas, né? Porque aqui ele estaria desenvolvendo um argumento sobre a natureza schellingiana, né? Ele seria um descendente dessa discussão. O problema é que o próprio Schneller vai dizer depois que o Deleuze está nas duas linhas. Existe um Deleuze que é o filósofo da natureza, espinosista, etc. Existe um outro que seria fichtiano, porque é o Deleuze do que é a filosofia, é o Deleuze da criação, que esse é o ponto. A outra linha é a linha da criação. Esse é o lado Fichte. Isso não significa simplesmente um idealismo subjetivo que se confundiria com a fantasia, mas antes a tese segundo a qual, eu vou sublinhar esse trecho, a tese segundo a qual pensar significa criar. Aqui estamos não mais numa fenomenologia genética, mas numa fenomenologia generativa, uma filosofia da criatividade, que corresponde não à criação psicológica, mas à criação transcendental. A pergunta que fica é essa: o que seria o correlato, em termos de ação, desse novo que Miro está descrevendo? É um pouco essa a hipótese que eu estou levantando aqui. Muitos elementos nesse texto me fazem crer que Miro estaria muito mais em diálogo com essa linha da criação. Ou seja, a desconstrução para ele é o elemento que permite o novo. E o novo é o correlato da criação. Certo? Então, para que o novo aconteça, esse no fundo é o argumento, é preciso criar. Essa é a dificuldade. Para que o novo ocorra, é preciso criar. Para que ele venha, para receber o novo, para receber o acontecimento, é preciso criar. Essa me parece ser a lição importante aqui do texto do Miro. A minha impressão, contudo, indo nessa direção, é que, nesse sentido, a gente se coloca, a título de conclusão, eu gostaria de sugerir um elemento, talvez de dissonância, mas mais de interpelação no interior dessa própria interpolação do Miro. Entre Fichte e Schelling não haveria já um outro, um terceiro. Não estaria ali, desde sempre, a sombra do outro, perturbando os pares oposicionais e pensando, a partir da própria morte da filosofia, uma espécie de criatividade passiva. É isso que, para mim, no próprio pensamento do Miro, a gente está excedendo esse esquema aqui do Schneller. Para mim, o novo, se é que existe, encontra-se inscrito no espaçamento, nessa diferença que, em última instância, é quase um nada. De que outro modo poderíamos ler a citação que abre o texto, um dos textos de referência para o Miro nesse artigo, que é a escritura e a diferença de Derrida. A epígrafe desse texto é esse trecho do prefácio do Mallarmé ao Lance de Dados, que se lê: « Tout sans nouveauté qu'un espacement de la lecture », que a gente poderia traduzir assim: o todo sem novidade, a não ser um espaçamento da leitura. Ou seja, toda a dificuldade aqui é pensar o novo não como um acréscimo ou algo que se junta ou que vem simplesmente de fora, mas talvez na direção do que Boyamin estava propondo aqui, esse estranho que é gerado num estranhamento do olhar voltado para o arquivo, para o arquivo da filosofia, para o arquivo do pensamento, para o arquivo da literatura, para o arquivo escrito. É um espaçamento de leitura, é um outro modo de olhar para a tradição. E com isso eu agradeço a vocês e estou pronto às perguntas. Muito obrigada, Gabriel, por trazer essa contextualização aqui do pensamento da diferença, desde a filosofia até o universo da DC Comics, e por terminar com esse imperativo, Achei bem interessante isso, porque o novo aconteça é preciso criar. É quase um imperativo para a gente pensar nessa abertura, de hospitalidade, de diferença. Eu tenho algumas perguntas, mas eu acho que faz sentido abrir para cá. Eu vou pedir, porque a gente está gravando
E vocês precisam falar no microfone, que quem quiser fazer perguntas, venha até aqui. Bom dia, meu nome é Estela Ivan, sou daqui da Ciências Sociais, aqui da UFPE, faço parte do núcleo do professor Michel Zaidan, né, Eu já tive algumas ocasiões com o professor, que também conheço a professora Mariana, já teve alguns eventos. Eu tenho duas questões para o professor e para o professor aqui, que eu também, inclusive na exposição dele, eu anotava questões, ele respondia e era assim esse processo da dialética. A primeira pergunta vai para o professor sobre a questão assim, o professor fala muito da questão da decolonial, fazer uma filosofia livre das amarras do Ocidente. E aí a pergunta que eu faço sempre, quando eu penso nessa questão decolonial, pós-colonial como é que seria fazer uma nova filosofia a partir de toda uma construção linguística e linguagem conceitual do Ocidente? Aqui a mesa o tempo todo foi falada aqui em filósofos e teóricos europeus. Não que eu seja, mas assim, realmente tenho essa dificuldade de pensar como é que eu vou fazer algo, criar algo a partir do nada, assim, me parece, que não é criado nada. E aí já entra também depois o Derrida e o Deleuze, que eu quero fazer uma pergunta ao professor. E aí também quando o professor fez uma citação do Fanon, que é quando o opressor, a violência do opressor é legítima diante da violência do oprimido, do opressor, me lembra bastante a dialética do senhor do escravo. Novamente a gente está preso de novo a questões nesse sentido. Aí eu queria que o professor pudesse, se conseguir enumerar alguma coisa mais específica, assim, como é que poderia ser essa construção de uma epistemologia decolonial livre de toda conceitualização, de toda linguagem, de toda formação eurocêntrica ocidental. E para o professor aqui, como eu disse, foi anotando e trazendo, eu li pouco de Derrida, Deleuze, esse pessoal, mas li algumas coisas. Inclusive, eu sempre questionava na questão mais da desconstrução. Depois eu fui ver que Derrida, o pessoal da Grada Linguística usa muito, e se falava muito a desconstruir o texto, né? Toda aquela coisa da questão tópico-frasal e tal. Mas a exposição do professor trouxe muitas questões interessantes, que inclusive trouxe um Deleuze, um Derrida mais próximo, a meu entender, até mais do Hegel do que do Heidegger. E grande parte dessa exposição falava nesse outro, ou nessa diferença, e aí novamente Hegel, a relação. E a dialética, o supra-assumir, que foi citado também, etc. Aí eu queria entender, a pergunta original que o professor trouxe algumas questões foi: o que é de fato esse desconstruir? O que poderia ser desconstruir de um ponto de vista mais material, mais objetivo, no sentido não metafísico, mas no sentido mais, vamos pensar, a sociedade, humano, matéria, etc. E esse desconstruir, que seria o que poderia ser, depois desse desconstruir, dessa desconstrução, o que haveria? Você desconstrói algo, ou surge algo novo, que foi citado, que seria esse novo. Se não surgir algo novo, então não há nada, o nada não existe. Então, se puder, teria mais coisas, mas como eu já me alonguei, se puder explicar um pouco mais dessas coisas. Bom dia, sou o professor Rodrigo Gueron, da UERJ, Rio de Janeiro. Queria fazer uma colocação, um comentário com o professor Romero. Me identifiquei completamente com a sua fala, com essa sua indignação, com isso que foi, na nossa formação, nos negado, que foi Franz Fanon. Eu dou um exemplo, por exemplo, de uma amiga que fez psicologia. É absolutamente escandaloso que não existia Franz Fanon na faculdade de psicologia. Já é escandaloso na filosofia e é mais escandaloso ainda, ou tão escandaloso quanto, na psicologia. Você imagina a pessoa fazer uma faculdade de psicologia e não ter Franz Fanon. Nos anos 90 era assim, nos anos 80 era assim. A coisa começa a mudar no início do século. Que é, enfim, um autor, assim, para ter pelo menos uma disciplina só para ele, na psicologia. No mínimo, um semestre inteiro. Né? Dito isso, eu, como quem estuda Deleuze e Guattari e as relações dele com Marx, né, devo dizer, isso até tem uma relação com a fala do professor aqui, né, que é Fanon que tem a primeira posição anti-edípica da história. Né? Essa crítica que Deleuze e Guattari dirigem à psicanálise, né? Dizendo que não há nenhuma estrutura psíquica, e muito menos uma estrutura psíquica baseada no triângulo familiar, papai, mamãe e filhinho, né?
entre o desejo e os sócios, que o desejo se refere diretamente à máquina social e circula socialmente de maneira direta, né? E a estrutura edipiana é uma estrutura a posteriori, constituída socialmente, e essa crítica eles constroem inclusive uma aliança importante com Marx, para mostrar como isso é uma construção social, né? A família edipiana é uma construção da sociedade capitalista e é uma construção colonial, que coloniza todo mundo, até o corpo europeu, no final das contas, né? Fanon fala isso 20 anos antes do Antiédipo, exatamente lá no meio de Pele Negra e Máscaras Brancas. Exatamente quando ele está discutindo com o Manoni, psicanalista lacaniano francês, que escreveu um livro que os franceses pensavam que era anticolonial, e o Fanon disse, esse livro é completamente colonialista. E exatamente quando o Manoni analisa o sonho de alguns cidadãos malgaches de Madagascar, logo depois que eles foram esmagados numa revolta anticolonial, que matou cerca de 50 mil pessoas, por uma revolta que tinha sido feita, por uma repressão que tinha sido feita pelo exército colonial francês, convocando batalhões senegaleses, olha a perversidade. Chama batalhões de africanos para massacrar os outros africanos. Né? Isso é a essência da perversidade do Pele Negra e Máscaras Brancas. Né? E ele fala claramente, Fanon, já vou ser breve, ele fala claramente, olha, desculpa Freud, esse negócio de papai, mamãe e filhinho não dá para analisar esses sonhos aqui não. Se o jovem de Malgache estava tendo pesadelos com um touro negro correndo atrás dele e subindo em cima de uma árvore, não era papai que estava correndo atrás dele. Era o exército colonial francês. Com cidadãos senegaleses, né? Com soldados senegaleses. E, enfim, só para dar esse exemplo aqui. Né? Então, assim, só para levantar essa bola e realmente é isso, né? Mesmo para nós, da tradição europeia e tal, dos colonizadores, assim, mesmo para nós isso é uma privação, né? Nos foi sonegado o Fanon na universidade. E cabe a nós tentar reverter isso agora, né? É isso, obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia, tudo bem? Eu me chamo Thaís, eu fui orientanda do MIO durante o doutorado, hoje eu estou como professora universitária. E durante a fala de todos vocês, algumas inquietações foram surgindo, né? A primeira delas é, durante o doutorado, eu trabalho o meu marco teórico se torna Derrida. E foi um autor que marca o encontro entre dois estranhos, né? O Miro, como o professor mencionou, e eu também sempre me considerei um estranho no ambiente da faculdade de Direito, né? E algo que eu busquei explorar no doutorado é estudar a hospitalidade olhando para a situação dos povos isolados de recente contato no Brasil. E eu queria provocar o professor a seguinte indagação. Será que é possível a gente pensar, a partir da filosofia de Derrida, uma hospitalidade sem um encontro? Por que sem um encontro? Nós temos os povos isolados de recente contato, que tem aqui não uma morada temporária, mas uma morada desde sempre. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu durante, especialmente, a pandemia, a necessidade de ativarmos, né, uma instituição, né, o Poder Judiciário brasileiro, na tentativa de assegurar alguns direitos a esses povos. E sempre eram sujeitos, atores que apareciam ali no processo judicial, em que esse encontro não estava muito claro, porque esse encontro com esse outro radical, nessa outridade, né, que espelha uma radicalidade absoluta, pela política do não contato, esse encontro, me entendem, representaria a ameaça a esses povos. Então, como pensar a hospitalidade sem esse encontro, digo, sem esse contato? E eu acho que o exemplo desses povos sempre me trouxe essa indagação dentro, explorando o pensamento de Derrida. Bom, vieram também outras inquietações, eu vi com o professor Romero, né? Eu também dou aula de filosofia, e sempre que eu começo a explorar a modernidade, eu busco discutir com os meus alunos aquela face não visível dela, que é a colonialidade. Não dá para a gente pensar a modernidade sem falar
em colonialidade. E aí eu queria que o professor comentasse um pouco, né, a importância desses autores, em especial de Fanon, né, foi o autor aqui apresentado pelo professor, no ensino das disciplinas de filosofia, né, abordando essa relação entre colonialidade e modernidade. Para o Gabriel, a diferença é um tema pelo qual o Miro se ocupa em diversos momentos, né? Eu acho que esse é um artigo que a gente deve ler na Companhia de Comunidade da Diferença, que eu considero, particularmente, é o livro que eu mais gosto do Miro. E eu queria, Gabriel, que você me ajudasse, assim, não tenho resposta, tá? Mas como o Miro articula nesses textos essa relação entre desconstrução e destruição. Isso. Bom, são essas as minhas provocações. Obrigada. Nada. Bom dia, meu nome é Lucas, eu sou estudante de museologia desse departamento. E eu também não me da pandemia. Porque na pandemia não tinha muito o que fazer, eu fiquei sem celular, só tinha meu Kindle. E aí eu me deparei com a trilogia da Octavia E. Butler, não sei se alguém conhece. Conhece? Ela tem uma trilogia chamada Xenogênese. E aí ela vai falar muito sobre isso, né? Sobre uma intervenção alienígena que vai fazer melhoramentos no sentido de trazer o veganismo e tudo mais. E aí achei interessante justamente isso, né? Ter essa intenção de criar algo novo. Precisa-se que o velho seja assim, que o tempo passe, né? E aí, nesse caso do livro da Octavia E. Butler, ela não é uma intervenção do tempo, são alienígenas que justamente vão abduzir as pessoas e fazer esse processo de alteração genética. E aí, justamente, né, foi tudo voluntário nesse livro. E aí, tem os humanos que não querem, e eles estão na resistência, e tem os humanos que aceitam, e aí vão ocorrendo metamorfoses, que aí são 3 livros, né? Aí, um desses livros, deixa eu dizer o nome dos livros aqui. É de 1987 e ela terminou em 89. O primeiro se chama Despertar, o segundo Ritos de Passagem e o último Ímago. Eu não gosto das traduções, mas o primeiro se chama Down, o segundo Adulthood Rights, que é os Ritos de Passagem, e Ímago é Ímago. E aí, Ímago, que é o último livro, ele vai justamente à parte final desse processo de evolução alienígena. Enfim, a minha pergunta seria para como relacionar essa linha que tu falou com esse processo de criação, de intervenção alienígena, se seria um caso ou não? Será que isso é possível? Então, eu não ia fazer a pergunta não, mas eu me senti bem movida pelo questionamento da professora que estava aqui agora. Isso, e eu acho que seria interessante, né? Seria a pergunta para você, principalmente em relação aos questionamentos que você estava colocando em relação ao novo. O novo como um processo de pensar, criar, produzir, e a relação ou a não relação dele com o acontecimento. E a pergunta da professora foi em relação para você tentar articular a relação entre a diferença e a destruição. Antes da professora fazer a pergunta, foi uma coisa que eu fiquei castelando, né? Se haveria uma pulsão de morte no interior da diferença. Sofia Celeste, eu sou graduanda em Pedagogia. Eu queria só acrescentar uma pergunta também, colocar aqui nessa lista, dando o desafio de que vocês respondam em até 10 minutos. Então, starting with Professor Peta, I was wondering, if not the house, what are the other spaces of hospitality? What are the most egalitarian spaces of hospitality? Are they physical? Can the university be a space of hospitality? Or can we think about metaphysical places as places of hospitality as well?
To Professor Romero, pode a filosofia ser um espaço de hospitalidade? E aí pensando, que filosofia? Filosofia que algumas pessoas aqui criticavam, que de repente era uma filosofia mais homogênea, ou a filosofia atual que parece permitir um espaço dos outros, do estranho. E daí, finalmente, para Gabriel, diante desse imperativo de que parece que isso causou uma comoção, né? Pensar no novo acontecendo, é preciso criar para que o novo aconteça. Minha pergunta é, o que precisa ser criado? Se é preciso criar, se isso é um imperativo, o que é que a gente tem que criar, pensando nessa contextualização que você traz de um pensamento de diferença, de desconstrução e, sobretudo, na instrumentalização da desconstrução e da diferença. Eu acho muito interessante o exemplo que você traz do supremacismo branco, trazendo essa diferença, e eu acho que isso se relaciona diretamente com o que o professor Petter trazia, que a gente fala no estranho, a gente pensa em diferença, mas a gente pensa também em hospitalidade. Essa diferença não significa uma anulação do que é igual. Então, vou passar aqui um a um, talvez eu vou inverter a ordem agora. Eu vou começar com o Gabriel, depois eu vou passar para o professor Romero e daí eu fecho com o Petter. Tá, eu vou tentar ser o mais rápido possível, mas as discussões podem continuar depois no corredor, no almoço, sem problema nenhum. Stelivan, bom, você me pergunta aqui o que é a desconstrução no sentido mais material, né? Essa é a pergunta que Derrida, Stelivan, evitou fortemente responder de uma maneira direta a vida toda, mas isso tem uma explicação por quê. Porque justamente a gente está se movimentando aqui nesse espaço em que o que é desconstruído, na verdade, é a fundamentação, é pensar sem pressupostos, é a capacidade radical de tematização dos pressupostos. Qual é a diferença aqui importante? É que essa tematização, ela não se dá no nível que fenomenologicamente a gente diria da esfera imanente. Ela não é uma questão que se dá na consciência de um sujeito ou mesmo no seio de uma instituição simbólica, na linguagem, em algum sistema simbólico ou outro, né? Ela se dá, eu diria, no real. Não tem outra forma de dizer isso. O que Derrida vai dizer? Uma frase famosa dele, né? Ele vai dizer o seguinte: a gente não pode dizer que você desconstrói alguma coisa. Tem até um autor chamado Michelis que faz a seguinte comparação. Dizer que eu desconstruo alguma coisa é mais ou menos o mesmo erro de dizer eu psicanalizo alguém. Você não usa o verbo com essa transitividade. Esse é o ponto. Sim, a desconstrução é algo que acontece no real, né? Por isso que ela não tem a ver com a ideia de destruição, né? E aí eu já entro um pouco na pergunta que a Thaís havia feito, né? Como você sabe, você certamente sabe, os colegas talvez também, desconstrução, o termo desconstrução, ele surge nos textos de Derrida pela primeira vez como uma tradução da destruição. Ou seja, Derrida está dizendo, o jeito certo de traduzir essa expressão não é destruição, é desconstrução. Então, na desconstrução não tem uma destruição. Esse é um ponto importante a se marcar. Não é a oposição entre fazer algo e desfazer algo. A desconstrução é um desarranjo nesse sentido, né? Uma desarrumação de um conjunto de pressupostos, né? Ela é uma interrogação radical do ato de interrogar. Isso é curioso, né? Eu havia até marcado no texto aqui que alguns adversários do pensamento da desconstrução, por exemplo, Bruno Latour, nos seus textos sobre o pós-moderno, ele vai dizer o seguinte: o que sobra desse pensamento dito pós-moderno? A desconstrução, justamente. O que sobra é isso, porque pensar significa isso, no fim das contas. É você interrogar radicalmente seus pressupostos, né? Agora, do ponto de vista do Miro agora, Thaís, eu acho que talvez seja importante aqui, como disse o Peter, nós estamos falando sobre o Miro, né? Qual que é o problema que ele aponta no texto e por que essa oposição é importante? Porque a destruição heideggeriana, eu gosto de dizer assim para os alunos, é como se fosse um trator que
vai passando em camadas de solo e retirando essas camadas de solo até encontrar uma espécie de original, o autêntico. Essa é a leitura que está sendo feita aqui. Tá? Não estou dizendo nem que essa é a melhor leitura de Heidegger, não. Talvez não seja, mas essa é a leitura que está sendo feita aqui e de alguma forma o Miro compartilha com Derrida, né? Ou seja, um desejo do autêntico. E na desconstrução derridiana, nesse sentido que a gente está trabalhando aqui no texto, não tem essa miragem do original, do fundamento, né? E sobretudo do autêntico, né? Esse grande problema, né, que a gente estava dizendo aqui, né? E aí, de forma talvez semi-provocativa, a gente poderia pensar nisso, né? Porque o Stefan estava dizendo assim, a gente ficou falando aqui de um monte de filósofos europeus. Eu diria assim, porque Derrida é argelino, o Miro é europeu? Eu vou deixar essa pergunta para te responder depois também. E o que é a filosofia europeia, no final das contas? Né? Essa é uma pergunta que o Derrida se fazia muito, porque para ele, a filosofia, na sua dimensão metafísica, ela se constituiu como filosofia nacional. E o nacionalismo ele tem a ver com a filosofia, não existe nacionalismo sem filosofia. É um ponto interessante. É uma questão interessante para a gente pensar uma filosofia brasileira depois. Né? Porque vem com ela o nacionalismo. Esse é o ponto que ele está defendendo. Né? E por fim, Lucas, eu acho que sua questão é importante, a pulsão de morte. A resposta a isso é longa, tá? É todo esse texto chamado La Vie, la Mort, a vida, a morte. Porque para Derrida, sim, há uma pulsão de morte nisso aqui, mas a vida tem uma dimensão de pulsão de morte. Esse é o ponto importante para ele. Tá? Agora, é preciso desconstruir ou acompanhar a desconstrução em curso do discurso da pulsão de morte em Freud. Esse é um ponto fundamental também. Ele vai fazer isso desde os textos da década de 60. E nos anos 2000 ele vai voltar a isso depois. Então, não te respondi muito bem, desculpa, Sofia, né, que tinha me perguntado isso, desculpa, anotei aqui errado, Sofia. Tá, Sofia? Então, talvez a conversa continue depois, mas é um ponto muito importante, eu fico feliz que você pegou isso aqui para a gente discutir, é um ponto muito importante. E, por fim, a questão da Karina, que era pensar o novo, criar o que precisa ser criado, e o risco da instrumentalização. Justamente, Karina, eu acho que talvez esse era o ponto que eu estava querendo levantar ao final da minha fala. Né? Contrariamente à posição do Chinelo, por exemplo, e a posição de alguém como o Rishi, e num certo sentido a posição do Fichte, eu acho que existe um terceiro entre o Fichte e o Schelling. Eu acho que o criar é uma resposta. Esse é um ponto importante. Não é uma criação a partir do nada, é uma criação que tem a ver com a acolhida. Talvez nesse ponto eu discorde um pouco não discorde, mas eu acrescentaria isso ao que o Peter disse. Né? A criação, ela envolve a acolhida. É para receber que você precisa criar. É um pouco essa a ideia que eu acho que está naquela citação do Mallarmé. E o risco da instrumentalização, eu acho que é uma questão que a gente precisa discutir muito a fundo. Por quê? Porque eu acho que Derrida, desde o final da década de 80, isso que nós chamamos de woke e identitário, claramente ele jamais subscreveria a esse discurso crítico, porque essa posição ela já é uma posição política, né? Como você enuncia essas palavras, você já está se posicionando num espectro. Né? Mas ele sempre teve medo das derivas identitárias dos movimentos da diferença, inclusive os seus, os que ele participava. Nos seus aspectos de minoria, né? O judaísmo e tudo mais. Né? Desde a década de 80, por exemplo, o Derrida estava dizendo uma coisa que hoje tem gente sendo presa por isso. Né? Ele está dizendo que existe uma linha que liga o sionismo e as práticas nacionalistas alemãs. Década de 80. Né? Seminário sobre o nacionalismo filosófico. Então, dentro da sua própria comunidade, ele está dizendo, olha, eu sou dessa comunidade, mas até certo ponto, porque a gente tem um risco de deriva identitária muito grave. E eu acho que a gente precisa pensar esses problemas. Não é à toa que certos movimentos de extrema direita se reclamam de um signo da diferença, do não igual. Tanto do ponto de vista racial, mas também do ponto de vista mais cru, né, biológico.
essa hipótese desses neoliberais racistas, que é de que as populações brancas são melhores para o mercado, né? Eles têm geneticamente mais preparados para o mercado. Então, tudo isso são riscos que a gente precisa pensar e eu convido vocês a fazer. Muito bem. Rose, eu tenho a impressão que a fala final do professor indicou um tema excelente para o próximo. Eu acho que a gente tem que ter coragem de, pelo menos na universidade, discutir essas derivas identitárias. Eu não vou discutir nada aqui, até porque eu uso muito pouco a palavra identitário, muito pouco. E posso dizer por quê, né? Então, veja bem, eu não usei a palavra identitarismo e já vou começar com o Stalivan. Eu não usei em nenhum momento a palavra decolonial, você percebeu? Eu não uso. Eu usei uma única vez a palavra contra-colonial, mas eu quero responder a tua questão. A sua questão foi se é possível uma filosofia livre do pensamento ocidental. Veja, a questão não é se é possível uma filosofia livre do pensamento ocidental. Vou dizer porque ela se torna inviável a questão. Eu tomo uma referência de Antônio Cândido. O crítico literário Antônio Cândido Velho Souza, no Formação da Literatura Brasileira, ele dizia: nós somos um galho segundo da cultura ocidental, a árvore já veio, entendeu? Agora, a questão é, o que fazemos com ela? Pronto. Então, a questão não é a possibilidade de um pensamento totalmente livre da cultura ocidental. Veja, eu tenho a impressão que, muitas vezes, há uma certa má compreensão da própria ideia de cultura ocidental. Eu estou relendo atualmente um francês chamado Jean-Pierre Vernant, porque Vernant tem uma crítica muito interessante à formação do pensamento grego, em que, diante dessas derivas aí que o professor citou muito bem, se atribui eurocentrismo a Platão quando nem a Europa existia. Então, assim, não é bem, é uma coisa muito estranha isso, né? Está lá as origens do pensamento grego. Então, eu diria que o nosso problema é com a filosofia moderna. Entenda, eu, nesse sentido, eu vou ser bem objetivo. Eu não estou preocupado com o Tomás de Aquino, Santo Agostinho, com todo respeito a eles, e que Deus os tome conta. Mas veja, eu acho que o problema é a filosofia moderna. Aí eu quero dialogar com a professora Thaisa. Veja, eu concordo quando ela diz que a face mais visível é a colonialidade. Agora, tem uma invisibilidade, professora Thaisa, sabe qual é? Na filosofia moderna. E eu fiz um levantamento a partir do livro do historiador da filosofia moderna italiano, Domenico Losurdo. Losurdo diz uma coisa muito séria: se invisibilizou a palavra escravidão no pensamento moderno. Por quê? Sabe por quê? Porque mais da metade, para usar de eufemismo, a maioria dos filósofos modernos eram escravocratas, e quando não eram copartícipe e acionista da companhia inglesa, que é o caso de Locke, por exemplo. Vamos ser sinceros, todos eles, com raríssimas exceções, eram escravocratas, tinham escravo, viviam da escravidão, alguns deles, inclusive, não trabalhavam, e ninguém sabe entre aspas, a pequena fortuna dessa gente, vem da escravidão, vamos ser sinceros, está lá, com documentos. O professor Domenico Losurdo, lá na Contra-História do Liberalismo, primeiro capítulo, ele coloca lá. Então, nesse sentido, não é apenas a questão da colonialidade. Eu diria que nós precisamos estudar escravidão na filosofia moderna. Ela não pode sumir como se não fosse nada. Assim, como é que eu fiz minha filosofia moderna? Literalmente copiando as lições de história da filosofia de Hegel. Enfim, com Descartes, terra à vista. Aí começava, porque o início da filosofia moderna é a subjetividade. Ora, não é verdade isso, porque desde o capítulo 24 do Capital está lá, a origem da modernidade se dá na acumulação primitiva do Capital. E nós entraríamos ali. Nem nós entramos, quando eu digo nós, as Américas, e a escravidão não entra. Ora, no momento mais forte da escravidão, ela some da filosofia. Os filósofos têm uma capacidade impressionante de omitir, de esconder, de camuflar. Cara, eu estou fora disso. Então, entendeu, Thaisa? Eu digo assim, mas eu concordo com a face visível da colonialidade. E a invisível é a escravidão. E que, para mim, ela é chave. Porque aí a gente consegue entender, digamos assim, o desdobramento desse pensamento. Então, voltando a Stalivan, veja, primeira coisa, Stalivan, que eu acho fundamental, é a gente demarcar um pouco o que de fato nós queremos estudar enquanto pensamento, seja latino-americano, seja brasileiro. Não está demarcado isso. Olha, é tão fácil os manuais de filosofia moderna europeia, tão fácil. Por que para nós não é fácil termos os nossos, entre aspas? Entendeu? Por exemplo, uma pergunta dessa feita a Ayrton Krenak, o que ele responderia?
E eu não tenho nenhum problema de perguntar isso, que nada que eu perguntar a Paula Arantes, entendeu? Ou perguntar a Lélia Gonzalez, ou perguntar a Beatriz Nascimento e tal. Porque eu tenho a impressão que também o lugar da pergunta é fundamental, entende? Agora, em nenhum momento eu disse, por 2 vezes eu disse aqui, eu não defendo desprezar o pensamento europeu por ser pensamento europeu, independente de saber ou não o que é europeu, segundo Derrida, o que disse aqui o professor. Eu não tenho esse problema, não é isso. Não vejo nenhum problema se alguém quer estudar Heidegger, etc. Não vejo. Agora, veja, a minha questão, volto a dizer que é o que eu tenho dito sempre, já faz uma década então. É você limitar um corpo discente unicamente a isto. Eu acho um equívoco tremendo. Então. Depois, o que o professor Rodrigo colocou sobre a palavra escândalo, eu concordo plenamente. Eu acho que é um escândalo mesmo para a psicologia ou para a filosofia, Fanon e tantos outros que tem, tá certo? No caso de Fanon especificamente. Por que é escandaloso? Porque era assim, eles têm uma contribuição tão importante para nós que tirá-los, aí que está o escândalo. Não é que eu tenha nenhuma veneração por Fanon, não é uma questão de veneração personalista, mas é quando você lê a obra deste homem. Isso é fundamental, entendeu? Assim, para um país como o nosso, veja, um país que teve mais de 300 anos de escravidão negra e que tem aquilo que Florestan Fernandes também definiu como herança escravista, um pensador como Fanon é chave para compreender isso. É chave para compreender isso, né? Digamos assim, você ter no final de uma disciplina um aluno dizer, professor, foi legal as aulas, 60 horas e tal, mas eu não me vi em nada que está aí. Cara, eu acho muito ruim isso. Acho muito ruim. Primeiro que é uma universidade pública. Se fosse uma privada, por si só o nome já diz. Então, agora a universidade pública, cara, eu acho assim, sabe? Porque é o que eu digo sempre aos estudantes. Olha, a universidade pública, ela é pública, mas não é de graça. O meu salário está saindo de algum lugar aqui para dar essa aula para vocês. Essa estrutura é mantida, não é gratuitamente, nem é por obra e graça do Espírito Santo. Ela é mantida por quem paga imposto nesse país. E nós sabemos quem paga imposto nesse país, tá certo? Rico não paga imposto nesse país. Ou burla, né? É uma classe média rebaixada e pobre que paga imposto nesse país, na fonte, inclusive. Então, assim, quando a gente desrespeita a universidade pública, é a essa classe que a gente está desrespeitando. Então, quando pega um aluno pobre que diz, não me vi em nada disso aí, Romero, lamento, tchau, valeu. Eu acho uma pena isso, acho lamentável, entendeu? Numa filosofia contemporânea, significa dizer, a filosofia não foi contemporânea dela mesma. Entende, professor Rodrigo? É isso. E, por fim, o tema da hospitalidade. Karina, eu acho interessante isso. Veja, eu queria evitar, independente do que essa palavra significa, porque ela é uma barriga de cavalo de Troia, vou dizer aqui. Eu queria evitar uma certa dimensão metafísica da palavra hospitalidade. Eu acho que a palavra, ela é universal, mas todo universal, se não tiver uma particularidade, perde em termos de foco. E aí a gente fica, né, discutindo verbo. Não, veja, hospitalidade para quem e onde, entendeu? Porque eu acho que ela tem uma importância, sim. Eu acho que a hospitalidade, ela, inclusive, ela não só tem uma dimensão filosófica, ela tem uma dimensão sociológica, ela tem uma dimensão teológica, inclusive. Está na Bíblia, inclusive. Tá? Então, assim, agora, hospitalidade para quem? Por exemplo, eu tô no mundo contemporâneo em que um massacre genocida fenomenal contra palestino. Então, quem é o hóspede dessa história? Né? Num país em que o racismo desclassifica e tira uma série de jovens negros e negras de qualquer coisa desse país. Então, onde é que está a hospitalidade? Quem de fato vai receber alguém? Entende? Então, eu prefiro fazer essas perguntas e, de fato, a partir de alguns filósofos, tentar respondê-las, entendeu? Porque eu até diria que, como a palavra ela é ampla demais, inclusive para a filosofia, hospitalidade, você pode encontrá-la no cinema, por exemplo, na literatura, na poesia, na antropologia, por exemplo. Eu acho que o debate etnográfico na antropologia passa por uma ideia de hospitalidade, entendeu? E na filosofia, eu queria encontrar esse lugar de quem nós queremos para essa hospitalidade. Senão a gente fica num certo debate, mais uma vez, é a última vez que eu cito a palavra, num certo debate metafísico, que nesse sentido eu concordo com Kant. A metafísica não progride para lugar nenhum. Né? O que você pode provar com ela a seu favor, prova o contrário. É isso que ele diz lá, né? Nas 3 definições que ele dá, a síntese que ele faz na metafísica, na crítica da razão pura. Então, nesse sentido, hospitalidade é sempre para quem e onde. Né? Concretamente, o que nós estamos vivendo, né? E o que ela relativamente nos diz. No mais é isso, agradeço demais. A hospitalidade aqui, é isso. Valeu.
I hope that I understood. Just several. No. One is that I don't know how it functions in your language. In French, word is at the same time guest and host. This is the first. I understood that you are asking, is it possible to give hospitality without hospitality, you can say. That not to touch, not to change nothing, etc. Okay. We have the idea of, as we can say, as philosophers, we are trying to conceptualize everything and to think about ideal hospitality. And all our thinking in the West is constructed to accept the God, to accept somebody who is not here without touching, without changing, without change nothing. Yeah? That's it. Okay, in hospitality you have, we can say, two subjects. One who is accepting, we can say, and the other one who is arriving. Ideal hospitality in Derrida way could be that I have to erase myself in front of the other. That means to accept him or her or it as such, without touch, without changing, without, how to say, like this. Other in Derrida's thinking is other as such. I will not assimilate you. I will not change you when you are arriving. I have to make some kind of self-erasing myself in front of you. It's okay, it's clear. Well, in that case we have, okay, this is ideal. In one seminar I said to Corina, he mentioned that the absolute hospitality is hospitality of the whore, putana. That means you are self-erasing before the client. Client arrives as a stranger, as an enemy, as a god. You can the same thing contrary. For example, Levinas is using the phrase, he said, God or enemy. That means the God, enemy, stranger. Stay as such when you are accepting them. Means not touch them as such. You could not touch God, enemy or stranger. Important is that Derrida insisted on impossible hospitality. It's very easy to give hospitality to somebody who is just like this, your friend or your not strange. But it's difficult to give hospitality to stranger, to enemy, to God. Well, that's the idea. It's easy to excuse or to give a pardon to somebody which is pardonable, but how to pardon or how to excuse something which is not possible to excuse. In that case, well, hospitality is on one way or another, this is not related, and in that case, good hospitality, ideal hospitality is that you are untouchable. I'm accepting you and don't touch you, don't talk to you, nothing. You are just yourself. And this is the mission, I think, of Derrida, of Levinas, other as such, you as you are, without assimilation, without, I don't want to colonize you. That's it. I hope that's
Muito obrigada a todos os palestrantes, obrigada a todas vocês que estão aqui. Então, com isso, eu encerro um pouquinho depois do previsto, mas com certeza valeu a pena a gente ficar aqui essa meia horinha a mais para ter essas reflexões. Muito obrigada, Rose. Muito obrigada ao Instituto Miroslav Milovic. E a gente se encontra novamente à tarde para o próximo painel. Boa tarde.